hoje. Só arrumando aqui porque o Face não funcionou pelos computadores, então pelo Facebook, infelizmente, não vai ter apresentação, tá, gente? Vai ser só eu falando mesmo. Conectou aqui. Pronto, agora estamos nos dois. Só mais um instante. Pronto. Isso aí. E aí, Clodoaldo, Fernanda, Claudinha, tudo bem? Alessandra também. Todo mundo firme aí? Só mais um minutinho, por favor. Tudo bem. Pronto, agora sim. Agora tudo conectado. São 8 horas em ponto. Deu certo. Não deu tão certo quanto queria, mas tudo bem. Bom, eu vou ver se na apresentação eu consigo virar a câmera aqui para o computador, mas talvez não. Deixa eu deixar esse aqui. Que daí talvez eu consiga inverter a câmera, essa câmera aqui, na hora das apresentações. Bom, boa noite, tudo bem? Obrigado aí a todos por mais essa noite aí podermos estar juntos. Hoje foi um pouquinho conturbado para conseguir ajustar todas as conexões aqui. Infelizmente a nossa internet não ajuda muito e a tecnologia aqui a gente ainda está aprendendo a mexer, tá? Então, hoje a gente está retornando aí para o nosso encontro quinzenal que estamos fazendo à distância, né? Nesses últimos tempos, por conta de toda a situação que estamos passando, do vírus, do afastamento e tudo mais, né? Mas não deixamos aí da gente estar buscando esse processo de aprendizado, esse processo de compreensão de toda essa circunstância, de toda essa situação. Eu vou passar aqui a parte para o restante da equipe técnica. Daí eu vou pedir para ir acompanhando aqui, como a gente não conseguiu conectar pelo Facebook a apresentação, eu vou virar a câmera depois e vou pedir para a Mercy ir passando ali para nós na tela, enquanto a gente passa aqui no YouTube, tá bom? Assim, pelo menos, já que não conseguimos nos adaptar com a tecnologia, a gente se adapta ao restante. Então, hoje a gente vai falar sobre da continuidade, né? Na verdade, a finalização ali daquele processo que estamos levando aí nesses últimos tempos de reflexão sobre as leis herméticas, as leis universais, que basicamente são as mesmas das leis naturais, das leis divinas, que a gente está fazendo essa mesclagem com os conhecimentos, com os trabalhos, com as reflexões das demais religiões, das demais linhas de estudo científicos, espiritualistas e tudo mais. Porque no final das contas, a gente cria muita luta, muita guerra, muita briga, a gente tem o costume de refletir os nossos egos nessas situações que a gente vai se deparando no dia a dia. Então, conforme vamos refletindo os nossos egos, a gente vai tentando transformar as coisas na medida do nosso conhecimento, dos nossos conhecimentos, do que a gente absorveu. Isso a humanidade faz desde o princípio dos estudos, das reflexões, dos envolvimentos que a gente tem em relação a toda
as relações sociais, as relações civilizatórias. Então a gente tem o costume de pegar uma parte de tudo, uma parte de conhecimento, adquirimos aquilo e a partir desse ponto de entendimento, a gente tenta explicar todo o restante. E é muito difícil e não dá muito certo. A gente tem visto isso no nosso processo civilizatório, nas nossas relações sociais, nas relações religiosas e tudo mais dos últimos tempos. A gente tem visto que não tem dado certo. E não é por acaso, porque não adianta a gente olhar para um ponto, entendemos aquele ponto e a partir dele a gente tenta explicar todo o restante das relações, todo o restante do universo e dos conhecimentos. A gente precisa de ir expandindo, aceitando e assim vamos nos encontrando aos poucos. Então hoje a gente vai avaliar ali, vai estudar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre o trechinho, esse ponto que se refere ao todo das leis herméticas, mas ao mesmo tempo a gente vai refletir junto o que seria esse todo, que para eles o todo seria tudo que existe, o princípio e depois que houve o princípio, não há o fim. E esse todo ele vem antes do princípio, que é o mesmo conceito que a gente tem no Espiritismo e nas outras religiões desse Criador. Claro, quando a gente atribui um nome, a gente atribui uma personificação, a gente toma ele para nós. E esse tomar para nós é o que causa muitos conflitos. Por quê? O que nós vemos aí? A mesma representação do mesmo ser que gerou tudo e todos, só que, dependendo de como eu o explico, a minha verdade ela prevalece, tem que prevalecer da verdade do outro, explicando de formas diferentes o mesmo ser, mas o nome que eu dou eu personifico e a partir daí eu assumo esse nome para mim e esse é o correto. Os outros estão errados. E aí a gente tem visto aí o que isso causou durante toda a nossa caminhada, né? E a ideia é que a gente supere, a gente avance isso em algum momento, tá bom? Bom, então para quem está no YouTube aí, a gente já está vendo a apresentação. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um bem bolado para quem está para quem está no Facebook. Então, espera aí que a Mercy vai fazer a apresentação ali para nós. Então, vamos lá. Bom, a transição e consciência, que é o projeto que nós estamos fazendo aí, inclusive tem uma galera aí que está conosco, a gente agradece a presença do pessoal que se disponibilizou a estar nesse momento, como estamos distantes aí fisicamente, mas esse encontro que nós fazemos a cada 15 dias, às sextas-feiras, lá na casa que nos acolhe, a Fraternidade dos Humildes, a gente trabalha com a palestra e ao final a gente sempre trabalha com uma emanação de energia, de amor, de carinho, de respeito, lá que a gente faz essa troca de energias pessoalmente. Como estamos distantes, eles estão aí prontos para fazer essa troca de energia à distância também. Então, quem puder aí ficar até o final, no finalzinho a gente faz uma energização, um envio, uma vibração de amor, de carinho à distância. Eles estão dispostos aí, prontinhos para mandar para longe, tá, gente? Então, quem quiser ficar até o final aí, nos acompanhar, vai ser um grande prazer e eles vão estar com todo o amor e carinho aí para fazer, tá bom? Então vamos lá. Então hoje nós vamos ver o todo. O todo... Eita, peraí que eu tô apanhando aqui. Ele demora para responder. Começando aí numa representaçãozinha, numa ideia. Sob as aparências do universo, do tempo e do espaço e da mobilidade está sempre encoberta a realidade substancial, a verdade fundamental. Está lá no Kybalion. Então, o que acontece? A gente vislumbra
aquilo que a gente busca entender. Então, aquilo que a gente vê, a gente busca explicação. Desde quando surgiu a necessidade de explicarmos algo, a gente buscou essa raiz, esse efeito dessa causa, ou melhor, essa causa deste efeito, que a gente vê toda essa grandiosidade, mas da onde veio isso? Da onde surgiu tudo isso? As primeiras venerações começaram com os povos antigos quando começaram a ver, mas da onde é isso? O que movimenta a lua, o sol, faz eles ficarem nesse movimento tão harmonioso, tão intenso e tão realista? O que causa tudo isso? E aí foram surgindo as ideias de algo superior, a deusa lua, o deus sol, o deus a deusa das águas, e assim foi indo. E no decorrer do tempo, a gente foi buscando essas explicações e personificando estas ideias, personificando esses deuses, colocando até onde a nossa linha de conhecimento nos permitia. E qual a nossa linha de conhecimento? O que nós vislumbramos a partir da nossa percepção de tempo, de espaço, de realidade, os deuses gregos, os deuses romanos, os deuses hindus e tudo mais, e todos esses outros, os deuses, os orixás e tudo mais, a gente foi personificando conforme o nosso entendimento de ser. E aí eles foram tendo essas personificações até a gente ir chegando com esses iluminados que nos trouxeram e foi aparentando com tanta realidade essa ideia do Deus único. E como explicar esse Deus único? A princípio, a gente continuou fazendo das mesmas formas, personificando, colocando a superioridade, mas também a limitação desse Deus nos nossos sentimentos. Então, aquele Deus vingativo, aquele Deus que pune, aquele Deus que, se não fizer da forma que ele determinou, aí tem que prestar conta e tudo mais. Por quê? Foram as formas que nós entendemos e fomos acreditando, fomos nos adequando, nos ajustando a isso, e esses sábios, com o tempo, esses seres iluminados vieram trazendo as ideias mais substanciais, com mais substância disso. E aí a gente foi avançando um pouco nesta compreensão de espaço, nessa compreensão desse todo. Na Gênese, por exemplo, Kardec aponta: sendo Deus a causa primeira de todas as coisas, a origem de tudo que existe, a base sobre a qual repousa o edifício da criação, é o ponto que importa considerar-se antes de tudo. Então, o que ele apontou aqui? Deus é a causa. Então, tudo é originário dele, tudo é originado dele, tudo vem de Deus. Ele é a base de toda a criação. A partir dele, todo o restante foi criado. Então, todo o restante está conectado com Deus. Todo o restante é a partir dele. Então, se tudo é a partir dele, ele está em tudo. Ele está englobado em toda essa realidade, em toda essa vivência. Tem um trechinho do extremamente harmônica e perfeita. Até quando há aqueles momentos mais bruscos, mais intensos de explosões, eles geram novas constelações, geram novos planetas, gera. Então, tudo tem um funcionamento perfeito. E a partir daí, a gente vai percebendo que todo esse efeito inteligente, ele vem de uma causa inteligente. E durante esses últimos tempos, essas últimas semanas, a gente vem refletindo bastante justamente nesses pontos. Por quê? Porque nós estamos analisando as leis universais, as leis divinas, essas leis que foram feitas para dar
continuidade nesta causa inteligente, nesta causa perfeita. Então, tudo se ajusta. Quando a gente avalia, analisa, por exemplo, a lei de causa e efeito, a nossa vida é assim. Tudo vai tendo a sua causa, o seu efeito. Quando a gente olha a lei do ritmo, o princípio do ritmo, tudo ele vai se balanceando e se contrabalanceando, se organizando, vai criando aqueles ciclos que eles se findam quando eles se completam. E aí a gente passa para o outro. Quando a gente pensa no princípio do mentalismo, tudo é mente, tudo que nós criamos na nossa mente, nós vivenciamos, querendo ou não. A gente vê isso quando a gente toma o equilíbrio de nós mesmos. A nossa realidade muda. Quando a gente perde o equilíbrio, a nossa realidade segue nessa mesma linha. Então, é ir entendendo esta realidade. Um outro ponto, já no Livro dos Espíritos. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Kardec fez a pergunta lá para o Espírito, né? Num axioma que aplicais às vossas ciências, ou seja, em algo que naturalmente a gente tem como verdade. É um axioma que a gente aplica nas próprias ciências nossas, que a gente ainda está aprendendo, está desenvolvendo. Isso lá no século XIX, tá, gente? Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Tudo aquilo que nós não criamos, naturalmente, algo inteligente criou. Quem seria ou que seria este algo inteligente? Só essa reflexão já leva a gente a crer em alguma coisa, né? Que tem alguma coisa grande aí. Para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo o efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Gente, o acaso não existe, não tem condições da gente atribuir ao acaso realidades tão inteligentes, tão profundas, tão importantes como as que a gente vivencia, quanto as que a gente vem vivenciando no dia a dia. Deu pipa aí? Uhum. Então, o pessoal que está no Facebook ali, acho que caiu, tá, gente? Não? Então, não tem. O acaso, ele é uma das várias alienações do homem. É a justificativa que a gente busca para poder não admitir a falta do entendimento daquilo. Então, não tem acaso, nada acontece por acaso. Tudo na vida da gente, tudo na existência, ela tem aí um princípio inteligente e e no final das contas, uma concretização inteligente, né? Ou não, depende da onde nós estamos indo, como nós estamos levando toda essa realidade, né? É mais ou menos por aí. Bom, essa ideia do todo, ela vai eliminando a projeção do nosso egoísmo. Ela vai nos fazendo perceber a necessidade e a oportunidade da gente derrubar os dogmas, da gente ir quebrando e derrubando todas essas barreiras que a gente foi aprendendo, que a gente foi desenvolvendo, que a gente foi assumindo para nós. Então, se este todo tá em tudo, está onde nós vemos, tem essa essência. E aquilo que é contrário a essas leis naturais, a gente percebe então que tem alguma coisa que está errada. Então, a gente considera como a construção da nossa ilusão, a projeção das nossas insuficiências. Platão dizia, né,
que muitas vezes é preferível a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos inócuas. Ou seja, quando a gente busca esse conhecimento, quando a gente busca essa capacidade de integrar todas as nossas situações, todas as nossas realidades, a gente a gente consegue dar um sentido diferente, dar um peso diferente na nossa caminhada, na nossa vida, em tudo que nós estamos fazendo ou não fazendo. A gente pode passar a seguir por esse caminho. Porque essas leis naturais, elas são extremamente profundas e poderosas. Tem muita gente que entende e utiliza em benefício próprio. E assim vai construindo uma realidade que vai se tornando muito complicada, vai se tornando muito difícil ali de lidar com ela. Então, nesse estágio onde estamos querendo usufruir da boa vontade, usufruir da fé do outro, usufruir de tirar vantagens dos outros, a ignorância às vezes ela é muito melhor do que o entendimento e o desvio deste entendimento. Então, quando a gente entende de fato a profundidade que é essa realidade, essa causa de tudo, a gente muda todo o nosso interior. E aí a gente muda também o nosso exterior, é o princípio da correspondência. Mas quando a gente busca manipular isso, a gente causa um prejuízo muito grande para nós e também acaba interferindo na realidade dos outros também. Por isso, a busca pelo conhecimento ela é fundamental, mas ela só vai ter base se a gente estiver também fazendo a busca pela sabedoria, pelo como que a gente vai utilizar esse conhecimento, como que a gente vai utilizar essa oportunidade que nós temos, né? Bom, seguindo aqui. Resumo, olha que interessante, esse aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no comecinho, que é o resumo da doutrina de Sócrates e Platão, no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? O homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles, encarnando, e recordando o seu passado, é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Olha que interessante, 5 séculos aí antes de Cristo, Sócrates, que Sócrates, assim como Cristo, né, não não foram encontrados os registros escritos dele. Então, Platão é quem registrou aí os ensinamentos deixados por Sócrates, assim como os apóstolos registraram de Cristo também, né, seguindo na mesma linha. E aí, Sócrates já dizia que o homem ele é uma alma que está animando um corpo físico, mas que quando ele é separado da sua fonte, ele sente aquela conexão com algo maior. Ele é atormentado pelo desejo de voltar a ele. Nós nos afastamos da divindade e sentimos a vontade de olhar para ela. Platão dizia também que quando a gente se encanta com algo belo, e o encantamento ele é tão profundo que a gente não se apega ao apreciar o belo, mas a gente olha além do belo e nos traz uma saudade de casa, isso nos conecta à nossa realidade divina. O que é essa realidade divina? É a saudade da onde nós fomos gerados. É a nossa centelha divina
que fica acesa dentro de nós, brilhando, se soltando as suas faíscas, querendo retornar ao todo. Então, todos fazemos parte deste todo. Todos somos partes de Deus. E os hermetistas que apontavam Deus como todo, para não dar o nome, não dar nenhum nome para ele, justamente para não personificá-lo, para tê-lo como algo que todos nós estamos conectados de uma maneira ou de outra. Era o que Sócrates ali apontava, o que Sócrates assinava embaixo, e exatamente aquilo que nós estamos sentindo, buscando, tentando seguir exatamente por esse caminho, aquela vontade de nos conectarmos. E a grandeza de Deus, ela é tão fenomenal, tão difícil de compreender, que os espíritos falaram para Kardec no Livro dos Espíritos, que dava para explicar até um certo ponto, mas de determinado ponto em diante não adiantaria explicar, porque nós não entenderíamos. Alguns espíritos iluminados ainda têm uma dificuldade muito grande para entender a Deus, e aí a gente vai sentindo um distanciamento, mas ao mesmo tempo todos esses sábios que nos trouxeram esses caminhos, eles nos mostraram a escada para a gente ir subindo até na direção desse divino, na direção de Deus, e nos mostraram que nós temos essa capacidade. Jesus disse aos apóstolos, tudo que eu faço vocês podem fazer e muito mais, porque todos podem chegar a estágios muito maiores e devem seguir por esse caminho. Só que a gente acaba ficando angustiado se a gente olha o último degrau. A gente não vai conseguir pisar daqui para o último degrau. Vamos levar aí um tempinho, alguns séculos, alguns milênios para chegar no último degrau. Então, se a gente olha para o último degrau, a gente entra em desespero, em angústia. Mas se a gente olha no degrau mais próximo, a gente sabe que a gente pode subi-lo. E é isso que esses irmãos divinos têm nos trazido, tanto o que nos trazem hoje, os que encarnaram, os que estão nos trazendo, que estão encarnados, os desencarnados, todos esses que nos trazem esse ânimo, é para nos motivar a pisarmos nesse próximo degrau e irmos subindo. A ideia mais profunda de Deus nos tiraria do rumo se a gente olhasse aquele último degrau. Mas a gente sabe que tem esse último degrau e vamos seguindo para ele. E vamos seguindo de degrau em degrau, de passo a passo nesse caminho da evolução, em que nós estamos passando por um degrau agora, que é esse processo de transição. Estamos pisando no próximo degrau. E aí a gente dá esses tropicões, a gente cai, a gente sobe, cata cavaco ali, mas está aí para a gente ir. Ou vamos ou não vamos. Depende muito do que vamos ou não fazer. As dúvidas, elas são necessárias, porque as dúvidas nos levam em busca de algo. E essa busca de algo sempre nos faz avançar. Então temos todos esses intermediários, representantes de Deus, em várias escalas, que estão nos mostrando, é por aqui. E aí é só a gente decidir, seguir, ir por aí ou não. Depende de nós. Depende muito de nós. Tudo está aí. Então, o todo é muito maior do que a soma das partes. Todos nós, todas as existências, tudo é fragmento de Deus. Tudo faz parte deste todo. Só que ele é muito mais do que se somar tudo isso, porque nós somos representações da sua mente. Então, toda a soma, juntando todo o universo, ainda não é o que é Deus. Deus ainda está além disso. Aquele que é a verdade fundamental, a realidade substancial, está fora de uma verdadeira denominação.
mas os sábios chamam de todo, que é o que está no Kybalion. Então é algo que está fora, a gente não consegue entendê-lo. Então não adianta a gente personificar, a gente colocar dogmas, a gente pegar e separar, olha, esse meu Deus aqui supera os outros. Se ele está em tudo, não faz diferença o nome que se dê a ele, não faz diferença a representação, a idolatria, não, para ele não faz diferença. Ele ama a tudo e a todos. E uma outra coisa que derruba por terra a ideia do Deus punitivo, do Deus cruel, ele não precisa, ele só ama. Ele estabeleceu todas essas leis universais, todas essas leis naturais, todas essas leis divinas, a gente vai dando vários nomes, mas no final das contas é a mesma coisa, para que tudo siga uma ordem adequada. Então, todos nós estamos submetidos a ela e ele que as estabeleceu, ele não as quebra. Nem Jesus quebrou essas leis quando ele veio aqui. Jesus passou e respeitou todas essas leis. Ele utilizava-se dela por conhecê-las, mas ele não as quebrou, porque elas trazem esse equilíbrio, essa oportunidade de evoluirmos e seguirmos. Então é tudo natural. Se eu deixar uma pedra cair, não vai adiantar eu pedir, Deus, não deixa ela bater no chão. Vai bater no chão, gente. Ele não vai quebrar essas leis porque elas é quem nos colocam numa organização e numa ordem para que possamos seguir. E isso é fundamental, isso é muito importante para todos nós. Toda essa ideia, toda essa compreensão de que Ele está dentro de nós e que Ele está em tudo. Quando a gente vai derrubando essa necessidade que nós temos de personificá-lo, a gente vai tendo um pouco mais de dificuldade de entendê-lo, mas também a gente vai quebrando vários paradigmas, vários dogmas. Nós temos naturalmente a necessidade de personificar, de colocar as questões simbólicas, porque o simbolismo ele nos faz ter referência, mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não buscar esses simbolismos como o final. São simbolismos, são para nos direcionar. Jesus, ele veio e nos ensinou com com as parábolas, que eram simbolismos. Não era necessariamente aquela história para a gente focar e pô, é aquilo, não. Era para a gente entender. Tanto é que as parábolas que ele utilizava mais de 2000 anos atrás, hoje nós ainda estamos entendendo a vida a partir delas. Ele utilizou-se de simbolismos. Isso é importante, a gente só não pode tê-los como a realidade prima. Eles são para nos ajudar a entender e seguir para essas realidades, tá bom? Bom, aqui para fechar, geralmente a gente coloca para abrir, né? Mas como nós estamos fechando esse ciclo, vamos iniciar na próxima quinzena a outra parte, a outra fase das nossas reflexões. Então eu utilizei aqui hoje para fechar, porque isso aqui é bem interessante, é bem legal esse poeminha aqui, tá? Não deixeis apagar a chama, mantida de século em século, nesta escura caverna, neste templo sagrado, sustentada por puros ministros do amor. Não deixeis apagar esta chama divina. O que é essa chama divina? Deixa aí. Já vamos mudar aqui. Espera aí que aqui demora um pouquinho para mudar. Espera aí que a gente já ajusta. A gente está se adaptando, tá, gente? Não se impressiona, não. Então, o que seria essa chama que nós precisamos de mantê-la acesa? É essa nossa esperança, é essa nossa confiança nesse Deus, nesse todo, nesse Deus que abrange a tudo, que abrange a todos, que ampara, que sustenta, que nos traz essa base desta realidade. Então é compreendermos qual a nossa participação nesta realidade, nesta existência. Por exemplo,
Se a gente, se a gente olhar para nós mesmos, quantos de nós nos assumimos, por exemplo, como trabalhadores dessa senda de Deus? E aí, como que a gente responderia a essa questão? A gente levantaria a mão? Pô, eu estou trabalhando aí, eu tô levando, eu estou contribuindo na consciência da sociedade, no avanço dessa realidade. Ou, não, eu ainda estou engatinhando, eu estou precisando mais de ajuda do que ajudar. E aí? Em que lugar nós estamos? Estamos ali precisando, buscando, esperando dar uma mudança, ou a gente está atuando, ou a gente está sendo aí parte do. A gente está sendo parte da música lá de São Francisco, que eu prefiro muito mais. Que eu prefiro muito mais servir do que ser servido. E aí, em que estágio eu estou? Geralmente, a gente costuma pensar, não, as referências que a gente tem, uma Madre Teresa, um Chico Xavier, um Gandhi, um Buda. Então, não estou servindo, estou precisando de ser servido. Hoje eu quis mandar para a ponte que caiu, até não mandei, ou mandei, aí não sei mais como é que vai se deslanchar isso, e aí? Em que estágio nós estamos? Se a gente for avaliar, todos nós somos os trabalhadores da última hora, apontados aí por Jesus. Todos nós estamos nesta atuação, estamos nesse trabalho constante, tentando levar adiante essa nossa oportunidade aí de construir, de resgatar e de avançarmos. Afinal de contas, estando num planeta de provas e expiações, a nossa realidade ela vai ser em um dos dois estágios. Ou vamos estar avançando com as provas e subindo aquele degrauzinho, seja ele o começo do degrau, um pouquinho mais além, não faz diferença, mas nas nossas provas nós estamos subindo o degrauzinho. Ou as nossas expiações, daquilo que nós construímos nessa ou em outras vidas. Mas quando a gente resgata as nossas expiações, a gente não está também avançando? A gente também está subindo o degrauzinho. E quando a gente faz isso, se a gente percebe essa realidade, essa oportunidade de seguirmos, de avançarmos, de trabalharmos em benefício do outro, a gente percebe o quanto nós podemos construir, contribuir com isso, com esse todo. Somos parte, permitimos a parte divina de nosso ser de atuar, de participar, de estar ali. E assim nós vamos nos permitindo ser esses trabalhadores da última hora que Jesus falou, sim, porque nós o somos. Quando a gente avança subindo esse degrauzinho, a gente não faz de forma plenamente individual, a gente é referência para alguém, a gente está envolvido com alguém, então a gente está ajudando sim. A gente, quando levanta de manhã, que vai fazer algo, eu posso levantar com uma preguiça, eu não vou, não é tão importante, eu faço amanhã e tudo mais. Mas eu não sei o que está envolvido ali. Às vezes, esse eu deixo para fazer amanhã, o vou postergando, eu não avalio o quanto o outro pode precisar de mim lá na frente. Eu não vou estar lá. Talvez eu nunca perceba isso, não saiba que eu estando lá eu teria feito diferença na vida do outro. E o outro não vai perceber que a falta de eu estar lá naquele momento teria feito uma diferença nele. Mas no funcionamento natural do universo, isso vai se manifestar sim, porque eu preciso de estar fazendo a minha parte, mesmo sem eu perceber que eu estou fazendo ela. Eu estou ali, nada acontece por acaso. O acaso não existe. Lembra que a gente falou ali atrás? O acaso não tem. Tudo tem uma razão de ser. E eu
sou sim extremamente importante em tudo que eu faço, porque aquela gotinha no oceano, ela não vai se desfazer. Ela não vai deixar de existir porque entrou no oceano. Ela vai fazer parte do oceano. Nós devemos ser essa gota que faz parte de todo este oceano. Nós devemos fazer parte de toda esta realidade, porque nós fazemos sim parte de toda ela. Nós somos uma parte importante deste todo. O todo, a soma das partes, o todo ele é maior do que a soma das partes, mas a soma das partes é o que nos leva a fazer parte desse todo. A evolução ela é feita de forma individual. Nós temos que ter essa consciência que ninguém muda a ninguém. Só nós podemos mudar a nós mesmos. Então, a evolução é individual. O aprendizado e o caminhar é coletivo. E aí a gente tem que partir desse princípio que estamos junto com os outros, evoluímos individualmente, mas a gente não pode confundir este evoluir individualmente com sermos individualistas. Isso é extremamente perigoso e prejudicial. Nós não podemos ser individualistas. Nós precisamos de olhar para dentro, nos encontrar, nos aceitar e a partir daí nós passamos a nos melhorar, a avançar, a seguirmos como parte deste todo. Quanto mais para dentro nós vamos, mais para fora nós nos projetamos. Quanto mais eu me entendo, mais eu entendo do todo, mais eu percebo a tudo que está ao redor. Só que para isso eu preciso de interiorizar, de me entender, de me conhecer. Não tem como eu compreender o mundo se eu não conheço a mim mesmo. Se eu faço parte desse todo, quando eu vou para dentro, quando eu me encontro, eu encontro essa realidade. Eu encontro o sentido de tudo. E esse é, que nem a gente falou lá atrás de Platão, quando a gente se encanta com a beleza, se permite esse encantamento, essa sensação de saudade é o que nos conecta a esse princípio divino. Porque a gente percebe que a gente faz parte desse princípio divino. Toda beleza que a gente se encanta, que a gente se permite ir para dentro, olhando uma natureza, olhando aquele ser amado, olhando aquele animalzinho amado, olhando aquela obra de arte que seja, quando a gente se encanta com a beleza estética, mas vai além dela, aí a gente está buscando esse nosso princípio. A gente está compreendendo que fazemos parte desse princípio. E isso é bastante acalentador. Isso é o que nos leva a nos percebermos como nós realmente somos, a irmos mais para dentro, né? Por isso que quanto mais dentro, mais fora. Beleza? Bom, era isso. Bateu exatamente o nosso tempo certinho, ó. Não precisou nem da Mercy levantar a placa hoje, olha que beleza. Ela levantou a placa ontem, mas hoje ela não precisou. Então bateu aí os nossos 50 minutos. Eu agradeço aí a todos por essa oportunidade, por estarmos juntos. Tentei dar uma resumida aqui, realmente, para a gente ficar dentro do tempo. Uma baita de uma resumida, recomendo aí para irem, vamos pegar aí, vamos nos aprofundar neste sentido, nos aprofundar em todos esses materiais, nesses caminhos para irmos para dentro e a partir daí a gente consegue se entender e se compreender. Quem quiser continuar aí conosco, vamos fazer uma mentalização aí agora, um envio de energia com essa galera que está aí com a gente, esses nossos companheiros que estão acompanhando de longe, eles vão estar vibrando, mandando energia, então para quem pudesse
colocar aberto, se colocar aí receptivo, receptivo a essas energias e também emanar, a gente vai buscar aí fazermos essa conexão entre nós e também uma doação de energia para o planeta Terra. Para isso, também queria convidar todo mundo para a gente, claro, aquele convite diariamente, às 21 horas a gente faz uma vibração coletiva para o planeta Terra, mandando essas energias, emanando com todo amor, com todo carinho, e assim, das 21 às 21h10. Tem a galera da Fraternidade dos Humildes, que também faz das 18, 5, 10 minutinhos aí, e a gente faz todos os dias das 21 às 21h10, e amanhã, num convite especial, queria convidar todos a estarmos juntos, amanhã, sábado, dia 27, para a gente tentar juntar aí todo mundo que já faz e todo mundo que puder, não dá para fazer todo dia, mas amanhã é um dia bastante especial aí, se a gente conseguir juntar bastante gente para a gente conseguir um efeito legal aí, que partindo do princípio que tudo é energia, quanto mais energia positiva a gente coloca, mais a gente ajuda aí a todos que estão precisando, tá bom? Então vamos lá. Quem quiser ficar conosco, seja muito bem-vindo a relaxar, fechar os olhos, se acomodar um pouquinho onde está. Quem não for ficar conosco, uma semana maravilhosa, obrigado aí, um final de semana maravilhoso, e sejam bem-vindos aí na nossa próxima quinzena. E eu vou colocando os convitezinhos para a gente dar início nas nossas